Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 2. O cântico de Ana. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados desde os céus. Trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Só até aqui. Amém. Glória a Jesus, glória a Deus. Neste capítulo que nós lemos, é um cântico de vitória depois de um período de muita humilhação, de muita tristeza e de muita adversidade. Que estamos sujeitos neste mundo a passar por situações que não são aquilo que gostaríamos de atravessar. Mas nós aprendemos na palavra de Deus que não é aqui a nossa pátria, não é neste mundo que teremos a plenitude da nossa alegria, do nosso prazer. O próprio Senhor Jesus disse: vós na verdade chorareis, mas eu venci o mundo. E temos certeza que nós vamos vencer também. Então nós não podemos imaginar que a nossa vida vai ser só de vitórias, de alegrias, de momentos favoráveis, pois aqui ainda é a nossa preparação para entrar no reino da glória de Deus. Somos peregrinos e forasteiros neste mundo. A nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é lá nos céus.
Mas o mesmo Deus que nos trouxe até aqui, como ouvimos na oração, é o mesmo Deus que nos levará até o fim da nossa vida. Um dia chorando, outro dia glorificando a Deus, mas sempre o Senhor estará do nosso lado. Nunca Ele esconderá de nós o seu rosto. Todas as vezes que batermos na porta da sua misericórdia, os ouvidos do nosso Deus estão atentos à voz da nossa oração. Então glorifica o teu Deus aqui nesta manhã, porque o Senhor te trouxe até aqui. O salmista Davi disse: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Nenhuma força do mal te venceu e não te vencerá. E o profeta Isaías deixou escrito num dos capítulos: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Então hoje o Senhor enxuga as lágrimas de alguém aqui que está passando alguma fase difícil da sua vida. E o adversário é oportunista, ele quer ver nós abatidos, entristecidos, sem forças, desmotivados, desencorajados. E ele se aproveita de alguma fase difícil que estamos atravessando e ele fala: olha o estado que você está, olha o que você está passando. Cadê o teu Deus? Se Deus te amasse, você não estava sofrendo, você não estava passando por tudo isso. Deus não está preocupado com você. Mas isso não é a voz de Deus, é a voz do adversário. A voz de Deus é essa: eu te conheço desde o ventre da tua mãe. Te chamei para você vencer todas as lutas que se apresentar no teu caminho e um dia cantar o hino da vitória. Então seja renovada a tua força, a tua fé e a tua confiança, que sobre todas as coisas está o controle de Deus. Alguém pode dizer: mas que o Senhor não perdeu o controle, esse assunto aqui não tem mais o que fazer. Irmãos, tudo está debaixo do controle de Deus. Nada foge dos seus olhos e Ele tem poder de colocar todas as coisas no lugar. O Senhor nos trouxe aqui a palavra fazendo-nos lembrar de Ana, uma mulher fiel a Deus, que não gerava filhos, não dava filhos ao seu esposo. E ela, todos os anos, ia para a adoração em Jerusalém, na esperança de que um dia ela também pudesse ser mãe, dar ao seu esposo um filho, que era honroso para todas as mulheres. E a outra esposa dava filhos, e além de dar filhos para o marido, ainda humilhava Ana, desprezava. E ela, durante muitos anos, subia até Jerusalém para fazer as suas ofertas, louvar a Deus ali no templo, mas esperando que um dia o Senhor se lembrasse dela. Mas a prova prolongada enfraquece o coração. E teve um ano que ela subiu e ela estava muito triste. A esperança estava acabando, os anos vão passando, a saúde da mulher também vai declinando. E ela então já não tinha muita esperança. E a tristeza foi tão grande que ela se encostou ali numa coluna, num dos pilares do templo. E ela estava tão amargurada que ela encurvou seu corpo,
A maneira dela louvar a Deus não era como os outros anos. O sacerdote conhecia ela e viu ela ali encurvada, só mexendo os lábios, numa situação diferente. E quando o sacerdote passou por ela, viu ela naquele estado, naquela condição, toda encurvada, toda amargurada, só os lábios se movendo. Eli, o sacerdote, na maneira humana de analisar, achou que ela estava embriagada. E chegou nela e disse: ó mulher, até quando você vai estar embriagada? Afasta de ti o teu vinho. Quem poderia transmitir uma palavra de ânimo, de encorajamento, um homem escolhido por Deus para ajudar o povo, em vez de ajudar, criticou, censurou, fez um juízo errado sobre o que estava acontecendo. E ela, angustiada, amargurada, mas ainda com respeito pelo homem de Deus, falou: não, meu senhor, a tua serva não está embriagada, não tenho bebido bebida forte, mas na multidão do meu desgosto, da minha tristeza, tenho clamado até agora. Aí o sacerdote viu o erro que ele cometeu, saiu ali o julgamento humano, o pensamento sem a misericórdia de Deus. Agora se manifesta nele o dom de Deus. Ó mulher, o Senhor cumprirá o desejo do teu coração. Louvado seja Deus. E ela voltou para casa e a palavra de Deus cumpriu na vida dela. Então, quantas vezes alguém que poderia nos ajudar, nos favorecer, nos encorajar, e das pessoas que a gente espera alguma coisa positiva, é dali que venha uma crítica, uma palavra que nos abate, que nos entristece. Tudo isso é um teste que nós temos que passar para ver até onde vai a nossa firmeza diante de Deus. Então, nesta manhã, Deus manda esta palavra. Se alguém te decepcionou, se alguém que você amava, em vez de te ajudar, te entristeceu, se alguém te traiu, se alguém que você confiava, na hora que mais você precisou, não estendeu a mão para você, é porque o Senhor tem uma grande obra na tua vida e não vai ficar devendo favor para ninguém. Quando todos te desampararem, quando todos te desprezarem, o Senhor te abraçará. Então, nesta manhã, Deus manda esta palavra. Tudo que você passou não foi para te humilhar, para te abater, para você vir a menos. Tudo isso faz parte de uma construção espiritual na tua vida, de um alicerce, porque a construção na tua vida vai ser muito grande. Alguém fala: mas por que para mim é tudo mais difícil? Por que comigo é tudo complicado? Por que eu tenho que passar por isso? Aquele faz o que quer, o que não quer, aquele outro também não tem tanto temor de Deus, aquele leva a vida de qualquer maneira, e eu que procuro andar no temor, na obediência, passo por tudo isso. O Senhor não é justo comigo. E hoje o Senhor manda esta palavra, que Ele é justo contigo sim. Porque o teu dia de amanhã vai mostrar a fidelidade de Deus com a tua vida também. Então hoje o Senhor manda esta palavra. Lá em Eclesiastes está escrito
Melhor é o final das coisas do que o princípio delas. O que é importante não é as primeiras páginas do livro, é o final do livro. É o final das coisas, é o final do processo, é o final de um trabalho que Deus está realizando na nossa vida. Então não olha pelas primeiras páginas, não olha pelo que você está passando agora, olha o que o Senhor está projetando na tua vida, e é maravilhoso, te anuncia o Senhor por esta palavra. Tudo tem um porquê, tudo tem um preço, tudo tem uma razão. E hoje, para quem está entristecido, Senhor, tanta coisa está se levantando na minha vida. Hoje o Senhor te consola por esta palavra. É porque a obra vai ser maravilhosa. A árvore sem fruto não leva pedrada. Lâmpada queimada não junta mosquito. Se tem fruto, causa inveja. Leva pedrada, leva varada. Se tem luz, se tem brilho, vem os bichinhos, vem a inveja, vem os ciúmes. Mas a tua lâmpada não vai apagar. E a tua árvore vai aumentar dia a dia os frutos na presença de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. E tem o dia que o Senhor vira o nosso cativeiro, toma uma providência, encerra o tempo de chorar, o tempo da humilhação. Tudo tem um tempo determinado por Deus, e é um tempo para todas as coisas. Quando o Senhor fala que acabou o tempo da humilhação, do choro, da lágrima, ninguém segura o tempo da benção chegar na nossa vida. Ana voltou lá para sua casa, abraçada com a promessa de Deus, quietinha, porque aquele que conhece o Senhor não divulga. Essa obra não é de muita publicidade, de muita propaganda. Essa obra é o nosso silêncio, o nosso sigilo com Deus. Tudo tem a hora certa do Senhor manifestar, aleluia, a sua glória na nossa vida. Mas passou um tempo, ela percebeu alguma coisa diferente no seu corpo. Falou para o esposo: olha, eu acho que tem alguma coisa diferente aqui. Vamos esperar. E o corpo da mulher vai modificando, vai modificando, vai modificando. E todos que observam agora constatam: olha, essa mulher está gestante. Essa mulher está gestante, que alegria. Agora imagina para uma senhora que já há tantos anos esperava. Agora Ana anda com uma barriga, com um ventre gerando um filho. Todos que olhavam, constatavam e diziam: Deus se lembrou desta mulher. Então nesta manhã Deus manda esta palavra, ainda que nós não queremos divulgar muita coisa, mas o que é de Deus na nossa vida será notório a todos que estão ao nosso redor. Os que te amam vão dar glória junto contigo, e os que não te amam vão ter que saber que Deus te ama. Glória a Jesus. E o que Deus começa, ninguém segura. Ninguém segurou aquela gestação, apesar de, por certo, ter uma idade já fora do padrão, mas o Senhor levou aquela gestação até o fim.
E no outro ano, aquela que entrou humilhada, encostada numa coluna da igreja, agora entra na igreja com o menino nos braços, glorificando a Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Então é a palavra que o Senhor nos manda aqui nesta manhã. Seja renovada a tua fé, a tua confiança, que o Senhor não se esquece de nenhum de nós. Chegou no templo, levou lá o menino para o sacerdote Eli. Lembra de mim? Lembra de mim? Oh, claro que eu lembro, né? O martelo que dá a pancada pode esquecer, mas o prego que levou a pancada nunca mais esquece. Lembra de mim? Lembro. Lembra que Deus colocou na boca do homem de Deus? Está aqui o cumprimento da promessa de Deus. Glória a Jesus. Todos vão ter que ver a obra de Deus realizada na nossa vida. E tem mais uma coisa. Eu fiz um voto ao Senhor, que se Ele me desse um filho, e fosse menino, se fosse homem, quando ele crescesse, vou trazer ele aqui para morar no templo, para servir a Deus aqui na casa de Deus, para estar a serviço da obra de Deus. Então daqui um tempinho eu vou vir aqui trazer esse menino para morar aqui e servir a Deus o resto da sua vida. E foi o que aconteceu, né, irmãos? Passado algum tempo, Eli, o sacerdote, deixou algum procedimento inadequado dos seus filhos, alguma atitude dele desagradou a Deus. Deus já não estava muito contente com Eli, pela sequência de atitudes que não eram aprovadas. Mas um dia chegou Ana e trouxe lá o menino para morar na igreja, para morar no templo. E ela falou: obedece o servo de Deus, viu? Tudo que ele te mandar fazer, você faz. Obedece, eu vou vir aqui de vez em quando, se ele fizer alguma reclamação, nós vamos conversar. O Senhor fez uma obra na tua vida, o Senhor permitiu de você nascer e você vai servir a Deus aqui na casa de Deus. Está aqui o servo de Deus, o sacerdote, o que ele te pedir, você faz. E Ana foi embora e deixou o menino lá. E ele acendia os castiçais, abria as portas da igreja, fazia um servicinho aqui, outro servicinho lá. Arrumaram um quartinho para ele, uma caminha. E um dia ele estava deitado lá no seu cantinho. Na hora que ele ia dormir, ele escutou uma voz: Samuel, Samuel. Ele levantou correndo e falou: minha mãe mandou obedecer o servo de Deus. Já é tarde, mas eu vou lá ver se ele precisa de alguma coisa. Foi no quarto do sacerdote. Dá licença, o senhor me chamou? Escutei chamar pelo meu nome. Falou: não te chamei. Torna a deitar. O menino deitou de novo. Na hora que ele ia dormir, escutou a voz: Samuel, Samuel. Falou: ele está me testando. Voltou lá. Pois não, o senhor me chamou? Não te chamei. Volta a deitar. E pela terceira vez, aí o sacerdote Eli, que já não estava com aquela comunhão com Deus, falou: meu Deus não fala mais comigo, e agora Deus quer falar com esse menino aí. Samuel, volta para o teu quarto.
Se você ouvir a voz de novo, você não vem mais aqui. Mas lá do teu quarto, você responde assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Glória ao nome do Senhor. Então, o que não acontecia mais com o servo de Deus, que tinha o título, né, sacerdote, mas as obras não eram compatíveis ao nível do tamanho da responsabilidade. Agora Deus quer falar com um mocinho que está lá no quarto, desejoso de servir a Deus. E ele voltou lá para o quarto, assustado, falou: Deus vai falar comigo? Aquela voz não era de homem, era de Deus. Voltou apreensivo para o seu quarto. Será que vai voltar a voz? Ficou ali naquela expectativa e a voz veio de novo: Samuel, Samuel. A voz de um menino: fala, Senhor, o teu servo ouve. Samuel, o que eu vou fazer em Israel é coisa maravilhosa. Vem vindo um novo tempo, vem vindo um tempo de muita obra nova a respeito do meu povo. Tenho renovação para fazer, tenho obra na tua vida. Glória a Jesus. Agora está Samuel indo na casa de Jessé para ungir um novo rei em Israel. Aquele menininho que um dia veio no colo da mãe dentro do templo, agora é um homem de Deus, ungindo novo rei em Israel. Então nesta manhã Deus manda esta palavra. Não olha pelo que você está passando hoje. Viu, Ana? Todos os irmãos aqui o Senhor chama de Ana nesta manhã. Não olha o que você está passando hoje. O Senhor te diz: tenha certeza que o teu futuro será abençoado por Deus. Não fica olhando pelo passado, alimentando mágoas do que te falaram, do que te fizeram, do que te machucaram. Hoje a palavra é essa: não fica olhando para trás, não. Não fica administrando o sentimento que te machucou e que já ficou para trás. E também não fica triste com o presente, não, porque o teu futuro vai te dar muita alegria. Vamos olhar para frente, vamos olhar para o futuro. Aleluia, como está escrito na palavra de Deus: o inverno passou, a chuva cessou e se foi. O tempo de cantar vai chegar na nossa terra. Glória a Jesus. Vem vindo um tempo de muita alegria na obra de Deus. Como Deus deu na oração, de muita dispensação das coisas que vêm de Deus. O Senhor vai nos fazer chorar de alegria. Tem muita Ana chorando de tristeza. Você vai chorar de alegria pelo que Deus vai fazer na nossa vida. Então é esse recado que Deus manda para todos nós aqui nesta manhã. O carro do motorista, ele tem um vidro, né? O para-brisa da frente, ele tem 1,20 m, mais ou menos. E o retrovisor tem 10 centímetros. O que quer dizer? Nós temos que olhar para frente e não ficar olhando no retrovisor. Tem alguém aqui que pôs os olhos no retrovisor e não olha para frente. Você está estacionado, você não prospera, você não anda, porque você só fica olhando para o que te falaram, para o que te fizeram, para o que te aconteceu. E lá em Apocalipse está escrito: eis que faço novas todas as coisas. O recado do céu neste domingo de manhã é este: vou fazer coisas novas, diz o Senhor.
nas famílias, no ministério, na obra de Deus, no meio da mocidade, como teremos hoje à tarde reuniões com os cooperadores de jovens. Vou levantar um grande exército, diz o Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. Então, a palavra desta manhã é esta: não olhe o presente e nem fique se alimentando das mágoas do passado. Projeta o futuro. Projeta o futuro. Glória a Jesus. Deus manda repetir: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Na tua casa, na tua família, o que hoje te preocupa, o que hoje te entristece, o Senhor tem as ferramentas certas para trabalhar e colocar um cântico de vitória na tua boca. Então é o que o Senhor me mostrou nesta manhã. É cântico de vitória, irmão. É cântico de Ana. Que oração maravilhosa que ela fez, se nós fôssemos ler verso por verso. A quantidade de coisa bonita, irmãos. Jorrava palavras maravilhosas na boca de Ana, porque chegou o tempo da glória, o tempo da alegria. Bendito seja Deus, vai jorrar coisas boas na tua vida. Glória a Deus, vai jorrar coisas novas. Então hoje está o Senhor aqui, enxugando as lágrimas de tristeza de muitos e te mostrando um futuro. Continua, não pare, não pare. Glória a Jesus. Tem alguém querendo parar? O Senhor te diz: não pare. Às vezes a gente vê alguma porta fechada num departamento, num prédio, num grande edifício. Lá dentro tem ar-condicionado, e para manter o ar numa temperatura, a porta se fecha, se não perde todo aquele ar que está já refrigerado. Então a porta fica fechada. Quem vê fala: meu Deus, a porta está fechada. Vim até aqui, a porta está fechada. Mas a hora que você chega perto, tem lá uma fotocélula, algum equipamento eletrônico que percebe a presença de alguém. A porta abre sozinha. Não é assim? Tem alguém aqui que o adversário falou: para, aí, porta fechada. E hoje a palavra desta manhã é essa: continua, não tem porta fechada na tua vida. Assim como Ana cantou, tu também cantarás. Tem irmãos e irmãs que fizeram propósitos diante de Deus. Ana fez um propósito de levar o menino para morar na igreja. Ninguém aqui vai trazer filho para trabalhar na igreja, morar aqui, em qualquer casa de oração. Mas muitos fizeram um propósito: Senhor, eu tenho o desejo de te servir melhor. Tu tens sido tão misericordioso na minha vida. Ah, Senhor, se tu me desse condição, eu ia fazer isso. Se tu me desse condição, eu ia fazer aquilo. Eu tenho o desejo de te agradar, mas eu tenho só desejo, não tenho condição. O Senhor manda esta palavra nesta manhã: Ana, o Senhor se agradou do teu propósito, e o Senhor cumprirá o desejo do teu coração. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Virá um servo de Deus fazer oração. Unidos, vamos agradecer a Deus.